Queridos amigos, encontro-me na Suíça, prestes a praticar eutanásia. O que ocorre é que minha vida se tornou insuportável. Estou sofrendo de Alzheimer. Assim, não me lembro sequer de algumas coisas que ocorreram, não apenas no passado remoto, mas mesmo de coisas que ocorreram ontem. Exceto os amigos mais íntimos, como vocês, não mais reconheço muitas pessoas que encontro na rua e com as quais já convivi. Não consigo mais escrever bons poemas, nem bons ensaios de filosofia. Não consigo me concentrar nem mesmo para ler, que era a coisa de que eu mais gostava no mundo. Apesar de tudo isso, ainda estou aqui, lúcido o bastante para reconhecer minha terrível situação. A convivência com vocês, meus amigos, era uma das coisas, se não a coisa mais importante da minha vida. Hoje, do jeito em que me encontro, fico até com vergonha de reencontrá-los. Pois bem, como sou ateu desde a adolescência, tenho consciência de que quem decide se minha vida vale a pena ou não, sou eu mesmo. Espero ter vivido com dignidade e espero morrer com dignidade. Eu os amo muito e lhes envio muitos beijos e abraços. É com essa carta de despedida do poeta Antônio Cícero que a gente inicia o segundo episódio do Questão de Vida, o videocast da Sociedade Brasileira de Bioética. Na nossa conversa de hoje, eu tenho a alegria de ter comigo Luciana Dadalto, pesquisadora, advogada, professora, bioeticista e amante dos livros. Seja muito bem-vinda, Luciana, ao Questão de Vida, o videocast da Sociedade Brasileira de Bioética. Muito obrigada, professora Elda. Um prazer estar aqui junto com a senhora nesse videocast tão importante, nessa iniciativa tão necessária da Sociedade Brasileira de Bioética. Luciana, muita gente fala assim: eu não quero sofrer, quero morrer dormindo, sem sentir dor. E eu começo trazendo uma pergunta direta para você. Existe a possibilidade de uma boa morte, já que o primeiro pensamento sobre morte no senso comum é que é uma coisa ruim, uma coisa triste? Bom, o conceito de boa morte é um conceito altamente pessoal e é muito associado ao conceito de morte digna. O que é uma boa morte? É aquele tipo de morte, aquela situação de fim de vida que faz sentido para a pessoa. Claro que se a gente pensar na nossa realidade, não só no Brasil, mas nas sociedades ocidentais como um todo, a visão sobre a morte é uma visão muito negativa. Então, essa ideia de que há alguma morte que pode ser boa, soa um pouco estranho. Mas, se a gente, e esse é o convite que eu faço a todo mundo, se a gente partir do pressuposto que todos nós somos mortais, que a finitude humana é uma marca de todos nós, talvez a gente consiga entender que, partindo desse pressuposto, ou seja, vamos todos morrer, há uma forma melhor ou pior de morrer? Há uma forma que pode ser boa e uma forma que pode ser ruim? Essa é a ideia das discussões afetas à boa morte. E a gente não tem uma resposta única, porque, de novo, essa resposta ela é individual, pessoal, tem a ver com a história de vida de cada um de nós e também tem a ver com as circunstâncias e as possibilidades jurídicas e médicas de cada país ou de cada lugar em que a pessoa está. Interessante a sua resposta, Luciana, porque na realidade não é uma questão de conceituar boa morte, é uma questão de compreender a subjetividade que este conceito carrega, né? Mas eu queria te pedir para explicar para quem nos acompanha a diferença entre alguns termos que, para as pessoas
pode parecer ser a mesma coisa, mas que para nós, juridicamente, não são a mesma coisa, né? As pessoas falam em suicídio assistido, eutanásia, morte assistida. Você pode falar um pouquinho sobre esses 3 conceitos para nós? E agora sim, uma questão conceitual e não uma questão carregada de subjetividade. Claro. É interessante, professora, que mesmo esses conceitos, eles variam, porque cada lei, né, a lei de cada país vai dizer o que é eutanásia, em quais situações a eutanásia é permitida ou o suicídio assistido. Mas, de uma forma geral, quando a gente fala em morte assistida, a gente está falando em um gênero que abriga esses 2 termos. Tanto o suicídio assistido quanto eutanásia são formas de morte assistida. O que é a morte assistida? A morte assistida é a abreviação da vida de uma pessoa que padece de um sofrimento, e aí, que sofrimento é esse? Vai depender das especificidades de cada legislação. Então, essa pessoa padece de um sofrimento e busca auxílio de outra pessoa para abreviar essa vida. Quando esse auxílio significa que essa terceira pessoa vai prescrever uma dose letal, um fármaco letal, que vai ser auto-administrada por aquele que sofre, a gente está falando do que é comumente chamado de suicídio assistido. Quando essa terceira pessoa vai administrar a dose letal na pessoa que sofre, no paciente, a gente está falando da eutanásia. Então, basicamente, a diferença das duas é que no suicídio assistido é o próprio paciente que se administra aquela dose letal que foi prescrita por um terceiro, normalmente por um médico, enquanto na eutanásia o médico administra essa dose letal a pedido do paciente. Nós vamos assistir agora um vídeo do jornalista Adriano Silva, que escreveu o livro O Dia em que Eva Decidiu Morrer. Olá, amigos da Sociedade Brasileira de Bioética. Gostaria de cumprimentá-los, agradecer muitíssimo a minha amiga Luciana Dadalto pela indicação e também a doutora Elda Bussinger pelo convite a gravar essa participação. O meu nome é Adriano Silva, eu sou jornalista, sou escritor e eu estou lançando O Dia em que Eva Decidiu Morrer, uma reflexão sobre autodeterminação e direitos de fim de vida. Um livro composto por histórias reais de pessoas que decidiram ir embora quando viver se tornou um martírio. Um livro que traz pela primeira vez a história completa, a jornada em detalhes de uma pessoa brasileira que precisou viajar à Suíça para exercer o seu direito de morrer com dignidade, de morrer sem sofrimento. Eu penso que de todos os direitos fundamentais do ser humano, de todos os direitos civis, de todas as liberdades individuais pelas quais nós precisamos lutar no Brasil, talvez aquela que esteja mais desguarnecida em termos de defesa, de organização, é precisamente o direito à autodeterminação, os chamados direitos de fim de vida. Para uma sociedade que vem de muitas décadas de hegemonia da distanásia, da obstinação terapêutica, o surgimento dos cuidados paliativos, do paliativismo, da ortotanásia como uma alternativa, é uma excelente notícia. O direito do indivíduo de recusar o tratamento e ser ainda assim acolhido pela ciência médica com foco no alívio, no bem-estar, no conforto dessa pessoa. Mas nós precisamos de mais. Nós precisamos de uma terceira página nesse cardápio. Para aquelas pessoas em sofrimento intenso, para aquelas pessoas que enfrentam uma dor insuportável, para aquelas pessoas que estão enfrentando uma doença terminal, incurável, ou uma incapacitação irreversível e grave, nós devemos oferecer o cardápio completo. Para quem quiser seguir no tratamento até o fim, custe o que custar, o melhor da medicina. Para aquelas pessoas que optarem por não seguir o tratamento, por esse tratamento muitas vezes impor mais sofrimento do que a própria doença, o melhor da medicina, para que elas sejam acolhidas, para que elas sejam bem cuidadas, para que elas encontrem alívio, conforto e bem-estar nos seus últimos dias. E para aquelas pessoas que decidirem antecipar a sua saída, para aquelas pessoas cujo sofrimento, cuja agonia é tão grande que elas decidam não esperar pelo decaimento natural do seu corpo, que nós possamos também oferecer a elas a alternativa da morte voluntária assistida. E, portanto, que nós possamos oferecer a ela também o melhor
da medicina. Nós precisamos rever o modo como nós pensamos e nós nos relacionamos com a morte na sociedade brasileira. A morte é sempre uma despedida, é sempre um evento triste, mas ela não precisa ser um evento pavoroso e ela não pode ser um martírio. Luciana, eu queria que você falasse um pouquinho para mim sobre um livro, né? O escritor e jornalista Adriano Silva, ele escreveu o livro O Dia em que Eva Decidiu Morrer. E aqui eu quero trazer o verbo do título desse livro, decidir. Acho que é isso que trata muito desse debate hoje, né? O direito de morrer, o direito de decidir o que e como será o fim da vida. Eu sei que você leu o livro, o Adriano é um amigo, e eu queria então que você falasse um pouquinho desse direito, dessa dignidade, dessa autonomia, não apenas a partir do livro, mas também dessa ideia de decidir, né? Sou eu que decido. Queria que você explanasse um pouquinho disso para a gente. Para isso, professora, eu vou convidar todo mundo a pensar na diferença entre vida biológica e vida biográfica. O direito, a medicina, a nossa moral, a gente está muito acostumado a falar ou a pensar que estar vivo significa que o nosso corpo, que a máquina está funcionando. E vivo, portanto, é toda aquela pessoa que não tem um atestado de óbito e, portanto, não foi declarada morta. Quando a gente olha na perspectiva da bioética, das discussões de fim de vida, pensando na subjetividade de cada sujeito, a gente entende que existe uma diferença entre essa vida biológica e a vida biográfica, que é a forma como cada um de nós entende que vale a pena viver. E é nessa perspectiva que a escolha, né, que a decisão sobre quando morrer aparece. Então, quando o Adriano fala, né, quando a gente tem lá o livro, O Dia em que Eva Decidiu Morrer, nós estamos falando, e eu acho que aqui é importante a gente chamar atenção para uma coisa. Nós não estamos falando de decisão de abreviação de vida de pessoas que padecem de alguma questão de saúde mental. A gente sabe, a Organização Mundial de Saúde deixa isso muito claro, que o suicídio é um problema de saúde pública, que a gente precisa falar em prevenção e também em pós-venção do suicídio, mas quando a gente está falando de morte assistida, seja com suicídio assistido, seja com a eutanásia, nós não estamos falando nesse ato suicida e nem nessa visão ou neste ato que a Organização Mundial de Saúde diz para a gente que precisa ser prevenido. Nós estamos falando de pessoas que são maiores, capazes, que receberam um diagnóstico de uma doença grave, incurável, de uma condição irreversível e que, portanto, já estão morrendo, mas que preferem abreviar a vida, preferem antecipar esse momento da morte. E por isso uma decisão, porque é um ato de manifestação de vontade, é uma escolha individual, que não pode ser obrigada. Então, a gente não pode, isso é uma discussão, né? Quando a gente fala na Holanda, muita gente morre por morte assistida, no Canadá, a gente vira e mexe, tem publicação sobre essas estatísticas. É importante deixar claro que essas pessoas não foram obrigadas a morrer. Elas escolheram morrer porque tinham um diagnóstico de uma condição que causava sofrimento e estavam em países em que isso era permitido. A história da Eva é uma história de uma brasileira que não pôde escolher como e quando morrer no Brasil, porque nós estamos falando de práticas ilícitas no país, e optou por viajar para a Suíça para realizar o procedimento. É importante lembrar ou deixar claro que a Suíça é o único país do mundo que permite que qualquer estrangeiro, de qualquer nacionalidade, vá ao seu território e realize um suicídio assistido, obviamente, se essa pessoa tiver
com uma condição grave, incurável, de acordo com a legislação suíça. Então, a Suíça acaba tendo o que a gente chama no direito de turismo para a morte. Nós falamos muito em turismo de direitos, né? Que é essa ideia de que uma pessoa sai do seu país para conseguir um direito que ela não tem acesso no país de origem. Então, quando a gente fala na Suíça, a gente acaba falando comumente, né, usando comumente esse termo turismo para a morte, porque muitas pessoas, assim como a Eva, viajam do seu país de origem e vão para a Suíça para abreviar sua própria vida. Nós vamos assistir agora o depoimento do Andreas Kisser, que é um importante músico brasileiro, vocalista, guitarrista do grupo Sepultura, que vivenciou uma experiência difícil com a morte de sua esposa. Olá, meu nome é Andreas Kisser, sou músico brasileiro, guitarrista do grupo Sepultura, e estou aqui para falar da minha experiência que eu tive com a minha esposa Patrícia, que faleceu de câncer em julho de 2022. O diagnóstico chegou em janeiro de 21, no meio da pandemia. Foi feito tudo o que a gente pôde em relação à quimioterapia, a cirurgias, a gente tinha um seguro de saúde, os melhores hospitais, e ela acabou falecendo em julho de 2022. E eu percebi que como brasileiro, como cidadão brasileiro, eu estava muito mal preparado para esse momento, para encarar a morte, para encarar o desafio de falar com o hospital, falar com médicos, entender como funciona o sistema. Eu não sabia que podia falar não para um médico, né, em relação a qualquer procedimento. Eu não sabia que existia hospice movement. Não sabia que eu podia levar a Patrícia para outro país, para ela ter o direito de escolha da eutanásia ou da morte assistida. Ela estava com consciência até os últimos segundos da vida dela, apertando a maquininha de morfina sem parar, ainda consciente, reconhecendo as pessoas ao lado. E eu comecei a questionar por que ninguém fala de eutanásia nesse país, de morte assistida, por que ninguém fala de morte, né? Ela faleceu no dia 3 e logo em seguida eu comecei a levar minha experiência e da minha família publicamente, em entrevistas, falar com amigos, e criei o movimento Mãe Trícia, que é um apelido carinhoso que o João Gordo, do Ratos de Porão, deu para Patrícia, por esse espírito de empatia e de ajudar os outros, independente de quem fosse, né? E comecei esse movimento justamente para estimular o assunto morte nesse país, né? Para falar de cuidado paliativo, coisa que eu sabia muito pouco, né? Entrou a equipe de cuidado paliativo nos últimos dias e eu comecei a questionar por que ninguém fala de morte, por que ninguém fala de eutanásia. A Patrícia estava num caso clássico de eutanásia, né? Ela estava consciente, sabia que não tinha mais jeito, era um caso irreversível. E ela não teve essa possibilidade, nós não tivemos essa possibilidade como família, como cidadãos brasileiros, né? E desde então eu luto por isso, né? Eu faço o PatFest também, que é um festival beneficente, que toda a renda e os fundos vão para a comunidade compassiva do professor Alexandre no Rio de Janeiro e a Heliópolis Compassiva em São Paulo. A Patrícia teve todas as condições, né, que a gente pôde dar, seguro de saúde, está em São Paulo, os melhores hospitais para o tratamento contra o câncer e etc. E eu pensei como ficam as pessoas nesse país, né, em lugares que as pessoas não sabem nem que existem possibilidades, que não têm acesso à saúde, à educação. Então comecei a fazer esse projeto com uma Trícia e o PatFest. Estamos no 4º ano do PatFest, esse ano vai acontecer novamente, né, no mês de outubro, geralmente a gente faz no mês de outubro. E mais do que a renda e o dinheiro, é realmente chamar a atenção para esse assunto, para estimular o assunto morte. O Antônio Cícero deixou uma carta espetacular para o Brasil, um presente para a sociedade brasileira, e a gente precisa estimular esse assunto. Eu faço parte de uma associação que chama Eu Decido, onde estamos trabalhando para a legalização da morte assistida aqui no país. Por que um brasileiro tem que sair do país para exercer esse direito de escolha fora do país? Nós temos totais condições de fazer isso aqui, tecnológicas e intelectuais, de fazer isso aqui no Brasil, né? Então eu agradeço muito o espaço. Por favor, podem seguir o Mãe Trícia, uma página no Instagram, como o PatFest também. Participe, vamos estimular o assunto morte, o assunto cuidado paliativo, morte assistida no país, porque
Nossos vizinhos da América do Sul, entre tantos outros países no mundo, já estão muito mais avançados em relação a isso. O Brasil é um dos países mais terríveis para se morrer no mundo e temos condições de melhorar e nos prepararmos melhor para esse momento tão delicado nas nossas vidas. Muito obrigado a todos, muita paz, muito amor e vamos em frente. Estamos juntos. Obrigado. Luciana, o depoimento do Andreas Kisser, ele é muito comum quando nós tratamos de eutanásia no Brasil. Faltam informações, acho que a questão é essa, faltam informações. Familiares de pessoas que teriam interesse em se valer de alguns dos institutos para ter um fim digno de vida, elas acabam sem saber o que podem fazer. Existe, na realidade, um grande tabu na sociedade para falar de morte, né? O que é possível fazer no Brasil para ter um fim de vida digno? Na realidade, eu queria complementar esta pergunta dizendo o seguinte: viajar para a Suíça, que parece algo simples, singelo, não é. Ele escancara a nossa desigualdade social. Quem são as pessoas que podem ir para a Suíça para ter um fim de vida digno? Eu queria que você falasse um pouquinho desse depoimento do Andreas, essa questão das informações que faltam, do tabu e dessa questão da desigualdade social que eu trago aqui. Bom, vou começar então do final, professora. Eu conheço todas as organizações suíças que aceitam estrangeiros. Já fui pessoalmente em todas elas. E uma delas, um dia, quando eu fui em 2017, o coordenador me disse assim, quando eu estava, né, cheguei faceira como estudante, dizendo, olha, então que bom que aqui vocês propiciam uma morte digna para pessoas, né, de qualquer nacionalidade. E aí ele me disse assim, ele falou, Luciana, eu não concordo que isso é uma morte digna. Eu não acho digno uma pessoa precisar gastar 10 mil francos suíços, sair do seu país para morrer num outro país que fala um outro idioma, com uma comida diferente, deitada numa cama diferente. Então, olha como essa ideia também do que é dignidade, ela é complexa. Mas a minha visão, e foi o que eu respondi para ele, é que talvez para algumas pessoas, e para as pessoas que têm essa possibilidade financeira, porque nós estamos falando de algo que custa hoje em torno de 11 mil francos suíços, talvez para essas pessoas esse é o mínimo de dignidade ou o máximo de dignidade possível que elas conseguem ter dentro da realidade de viver em um país em que a morte assistida é proibida. Quando a gente olha né, para o Andrés, para a situação que a família Pelicino Kisser passou, né, o que a Patrícia vivenciou, a gente está falando de uma realidade brasileira, de pessoas que recebem cuidados paliativos de forma tardia e que entendem em algumas situações que os cuidados paliativos sozinhos não são suficientes. Isso vem, professor, a gente vive num país que entende muito pouco sobre cuidado paliativo, então a gente tem esse mito, essa ideia de que cuidado paliativo é só para quem está morrendo. Isso faz com que muitos pacientes e muitos familiares recusem cuidados paliativos e acabem aceitando esses cuidados apenas quando já estão realmente muito próximos da morte, muitas vezes horas antes da morte. E a abordagem paliativa acaba não ajudando tanto com 48, 72 horas antes, porque a gente precisa de tempo para que os fármacos façam efeito, para que os sintomas sejam controlados. Então, acho que essa é a primeira coisa. O que é possível fazer no Brasil hoje para ter uma morte digna? Primeiro, acho que é importante entender que no Brasil a gente não tem um grande leque de possibilidades para uma morte digna. Ou seja, se para mim, Luciana, se eu for diagnosticada hoje com uma doença grave e incurável, e na minha concepção pessoal, uma morte digna significar ter acesso à eutanásia, eu não vou ter essa morte digna no Brasil. Então, isso eu acho que é a primeira coisa. A gente não tem possibilidades para todo mundo. Aquilo que o Habermas fala para a gente, né, de diferentes projetos de vida, de que uma democracia só se faz quando a gente permite
o exercício de diferentes projetos de vida, aqui no Brasil, a gente não vai conseguir falar em diferentes projetos de vida para o fim de vida. O que a gente tem? O que a gente tem de melhor no Brasil hoje é o acesso a cuidados paliativos. E mesmo assim, nós temos pouca disponibilidade de profissionais, pouca disponibilidade de equipes, poucos hospitais que têm equipes de cuidados paliativos, e isso faz com que, na prática, poucas pessoas que se beneficiariam tenham esse acesso. Apesar da gente ter avançado muito, em 2024, a gente teve a aprovação da Política Nacional de Cuidado Paliativo pelo Ministério da Saúde. Então, nós estamos em fase de implementação de cuidados paliativos no SUS, para que a gente possa efetivamente falar em cuidados paliativos como um direito do paciente e não como um privilégio, que é o que acontece hoje. Uma outra possibilidade, na verdade, um instrumento para que a gente possa decidir sobre o nosso fim de vida é o testamento vital. Mas aqui nós não estamos falando de uma forma de cuidado, mas sim de uma ferramenta, de um documento em que a pessoa vai escrever como é que ela quer ser cuidada no fim da vida dela. Esse documento ele faz sentido numa realidade brasileira que parece muito com aquilo que o Adriano fala. O Adriano fala sobre obstinação terapêutica, né? Ele fala sobre distanásia, sobre essa cultura em que a gente, com tanto medo da morte, com tanta dificuldade de falar sobre morte, a gente acha ou a gente confunde cuidado com utilização de suporte artificial de vida. Então, tem muitas famílias que acham que a melhor forma de cuidar do seu parente que está morrendo é colocá-lo na UTI, é entubá-lo, é passar uma sonda de alimentação artificial, porque a gente ainda não entende que existe uma diferença entre abreviar a vida, que é o que a morte assistida faz, e parar de prolongar o processo de morrer. Parar de prolongar o processo de morrer é o que a gente costumeiramente chama no Brasil de ortotanásia. É a morte no tempo certo. E esse prolongamento indefinido que a gente tem é o que a gente chama de distanásia. E posso afirmar, sem muita dificuldade, que nós ainda vivemos num país em que a distanásia é a realidade. A maior parte das pessoas morre no Brasil hoje por uma doença, dentro de hospitais, usando o suporte artificial de vida, que tem a função exclusiva, nestes casos, de prolongar o processo de morrer, e não de melhorar a qualidade de vida ou de curar essas pessoas. É interessante a sua fala. Eu estou aqui pensando que a sua fala tem uma conexão direta com o depoimento do Andréas, né, que viveu isso, né? Faltam informações. Eu acho que a sociedade brasileira não tem acesso às informações para que possa tomar decisões. E isso nós não estamos falando apenas de pessoas de nível social, cultural, baixos. Essa falta de informações também existe em pessoas, em classes sociais que são cultas, pessoas que frequentam a universidade, né? O próprio Andréas é um músico de sucesso, uma pessoa com acesso a muitas informações, e ele declara que estas informações ele não tinha, ele não sabia o que fazer naquele momento. E eu fiquei pensando também um pouco, a partir da sua fala e da fala do Adriano, né, sobre obstinação terapêutica, quer dizer, as decisões estão muito concentradas nos próprios médicos, que também vivenciam dramas enormes ao se deparar com a possibilidade da morte dos seus clientes, porque é um sentimento de impotência que eles também têm. E, nesse sentido, as pessoas acabam perdendo um pouco do seu direito de vivenciar a própria morte. Eu escrevi um artigo há alguns anos sobre isso, o direito de viver a própria morte, ou o direito de morrer a própria morte, e não viver uma morte que seja talhada num tecnicismo, não é verdade, que nos leva a uma artificialização da morte. Saímos de uma coisa natural, um processo que poderia ser natural, vivido com dignidade, para algo sem qualquer dignidade. Mas eu queria te fazer uma pergunta ainda,
Luciana, muitos bioeticistas, eles usam o argumento de que a legalização da eutanásia ela vai gerar consequências maiores e mais graves. É aquele argumento da ladeira escorregadia, né? Você, Luciana, entende que esse é um argumento válido? Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Esse argumento, né, essa fala de muitos bioeticistas, ela vem ancorada num pressuposto. Que pressuposto é esse? É a ideia de que, para legalizarmos a morte assistida, seja a eutanásia, seja o suicídio assistido, nós precisamos criar critérios, ou seja, nós vamos permitir que quais pessoas, com quais diagnósticos, realizem ou tenham acesso à morte assistida. E o que é comum quando a gente olha a situação mundial? O que é comum é a lei, os países que já legislaram, começam com uma lei muito restritiva, normalmente para pacientes com doenças terminais, com um prognóstico de até 6 meses de vida. E aí, outros pacientes, né, pessoas que se enquadram em outros diagnósticos de doenças que também são incuráveis, mas que não entram dentro desse prazo de 6 meses de vida, começam a se movimentar na sociedade querendo esses direitos. Então, é comum que a gente tenha mudanças legislativas. Isso aconteceu, o Canadá está vivenciando isso aconteceu na Bélgica, na Holanda, em Luxemburgo, porque as pessoas começam a dizer, mas espera, se a morte digna é um direito, se a eutanásia é um direito, por que só determinadas pessoas terão esse direito? O que eu acho, professora, assim, a minha visão sobre a ladeira escorregadia é que existem ferramentas morais, éticas e jurídicas para que a gente proteja pessoas verdadeiramente vulneráveis. E essas pessoas precisam sim ser protegidas, porque do contrário, vai ser mais barato para o Estado ajudar pessoas a morrer do que cuidar dessas pessoas nos seus fins de vida. Mas volto para aquela nossa conversa sobre a escolha. Na minha opinião, usar o argumento da ladeira escorregadia para proibir a morte assistida, como nós temos no Brasil hoje é proibido. Uma pessoa não tem acesso hoje, de forma lícita, à morte assistida. Então, usar o argumento da ladeira escorregadia para proibir esse direito, na minha opinião, é algo que não corresponde, que não pactua com uma democracia, com um ordenamento jurídico que se baseia e que se fundamenta, como o nosso, no princípio da dignidade da pessoa humana. Perfeito. Luciana, estava pensando aqui um pouco, nós na bioética temos a chamada bioética laica e a chamada bioética religiosa, né? E eu queria ouvir você um pouquinho sobre isso, porque a bioética ela é um espaço de reflexão, né? Ela não é um espaço de deliberação no sentido de que isto é certo, isto é errado, né? Guardadas as questões dos princípios bioéticos, eu acho que uma das principais barreiras para que nós consigamos fazer uma discussão menos acalorada sobre o tema é a questão religiosa. Nesse debate, é comum a gente ouvir frases do tipo: a vida é um presente de Deus, só Deus dá a vida, só Deus pode tirar a vida. E eu queria te ouvir um pouquinho sobre esses argumentos e trazendo esta ideia da questão da bioética. A bioética como um espaço de reflexão, a bioética como um espaço de debate, a bioética como um espaço de argumentos e de fundamentação, né, de matriz principiológica e não de matriz regra, de matriz de formulação de normas, regras. Então, a bioética não tem este sentido impositivo, ela tem um sentido de trazer à luz os argumentos, as reflexões acerca dos princípios que norteiam
a bioética. E nesse sentido, queria te ouvir um pouco, considerando que nós temos bioeticistas de matriz religiosa e bioeticistas laicos. Você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente? Claro. Esse é um ponto nevrálgico, né, professora, dessa discussão sobre morte assistida. A gente realmente tem, no mundo inteiro, bioeticistas, médicos, advogados, políticos, que usam argumentos religiosos para se dizerem contra a legalização ou a realização da morte assistida. Se a gente traz essa ideia para a bioética, em que efetivamente nós não estamos falando de algo, ou não deveríamos estar falando dessa dicotomia entre ser a favor e ser contra, acho que o que a gente tem que pensar nós estamos falando na morte assistida em uma questão, de novo, de escolha, de decisão individual. Então, se para um determinado grupo social, ainda que hegemônico, a ideia de que a morte é um presente divino, de que a vida é um presente divino, e de que só Deus vai saber o dia da nossa morte, para outras pessoas essa proposta ou essa ideia não faz sentido. E aí, nessa perspectiva, quando uma maioria, né, quando uma hegemonia quer usar seus dogmas para cercear direitos de uma minoria, aí a gente tem problema. Então, a bioética é um espaço de reflexão, é um espaço de coexistência de diferentes argumentos. O que acontece muitas vezes é que o uso do argumento religioso, ele não é feito para permitir diferentes visões, mas sim para cercear visões que não são as hegemônicas. E é bom a gente lembrar que a gente vive, sim, numa sociedade com uma matriz judaico-cristã, em que o dogma, né, esse dogma da vida como um presente divino, é uma realidade. A discussão que a gente faz aqui, e que a gente tem feito na bioética, pensando numa bioética laica, nós não podemos usar a religião para restringir direitos de pessoas que não correspondem, ou de pessoas que não têm esses mesmos dogmas. Essa é a ideia. Essa é uma questão interessantíssima. E eu acho que aí reside a grandeza da sociedade brasileira de bioética, da bioética em si, né? A bioética, ela trabalha numa perspectiva do respeito à pluralidade, do respeito às diferenças, mas, fundamentalmente, ela está baseada na questão da dignidade da pessoa humana. A Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, ela nos permite uma compreensão destes princípios, não é verdade, sobre os quais nós deveríamos coexistir, né? Vivenciar com o outro essa experiência fantástica que é viver, ou a experiência que pode ser também especial, que é morrer. É preciso ressignificar a morte, é preciso trazer a ela uma dimensão da própria vida, né? A morte faz parte da vida, como todos os outros momentos que nós vivemos. A morte também é uma etapa importante dessa existência. E a bioética traz esse espaço de compreensão do respeito às diferenças, do respeito à pluralidade e do respeito, fundamentalmente, à dignidade da pessoa humana. Seus direitos de personalidade, seu direito à saúde, seu direito a ter uma vida boa, a ter uma vida digna. E, inclusive, dentro disso, ter também uma morte que seja boa, considerando o conceito de boa, não o conceito habitualmente tratado por nós, mas o conceito de morte digna. Eu queria te agradecer, Luciana, foi um momento muito agradável essa entrevista, esse debate, né? Na realidade, uma conversa que nós tivemos aqui sobre um tema tão relevante, um tema tão prioritário nesse momento em que nós vivemos. As pessoas precisam ter o seu direito de decidir garantido, mas as pessoas precisam
conhecer, ter informações que lhes permitam decidir de forma coerente e de forma também a garantir a sua própria dignidade. Muito obrigada. Foi um momento muito rico com você. Eu que agradeço, professora. Eu agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui no videocast da Sociedade Brasileira de Bioética. Eu queria terminar com 2 falas. A primeira, sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, porque esse conceito de dignidade da pessoa humana também é usado por pessoas que são contra a morte assistida, dizendo que isso não é digno. E aí eu volto a lembrar que dignidade da pessoa humana é um conceito subjetivo. Ele não é um conceito dogmático. Então, quem vai dizer para a gente o que é uma vida digna e qual é essa vida que vale a pena viver é a pessoa. Então, não adianta a gente olhar e falar morte assistida não tem a ver com dignidade da pessoa humana. Pode ter, se a gente conseguir escutar o sofrimento daquela pessoa em específico. E segundo, lembrar Gilberto Gil, né, numa música que talvez seja a música, na minha opinião, uma das músicas mais belas sobre morte, que diz que ele quer morrer vivendo, sabendo que já se foi. E eu acho que essa é a ideia. Quando a gente fala em qualquer discussão bioética sobre autonomia no fim de vida, a gente está falando e convidando as pessoas a pensar em como é possível morrer vivendo. Chegar até o nosso último momento de vida sendo a gente mesmo, desenvolvendo a nossa própria biografia e vivendo como a gente gostaria de viver. Obrigada, querida. Acho que é isso. A dignidade da pessoa humana, ela é um princípio, ela não é uma regra. E, nesse sentido, princípios são abertos, princípios são passíveis de uma subjetividade, de uma carga compreensiva de subjetividade, de pessoalidade. Muito, muito interessante isso. O que é viver uma vida digna ou morrer uma morte digna? Muito obrigada mais uma vez, foi um prazer enorme estar aqui com você. O que tratamos aqui não é um incentivo ao suicídio. Se você estiver precisando de ajuda, precisando conversar com alguém, procure um profissional ou ligue para o 188, que os voluntários do Centro de Valorização da Vida certamente irão te ajudar. Esse foi o Questão de Vida, o videocast da Sociedade Brasileira de Bioética. Eu sou Elda Bussinger, estou presidenta da Sociedade Brasileira de Bioética e agradeço por você que nos assistiu e escutou. Eu te convido a compartilhar esse episódio com quem você acredita que merece se informar mais sobre bioética e sobre questões que atravessam a nossa vida. Até o próximo episódio.